Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Casa Viva JungleCast. Hoje é um dia mais especial ainda, a gente está no nosso 10º episódio. E nesse 10º episódio a gente está com casa nova, colocaram aqui umas poltronas gostosas para a gente ter uma conversa mais leve e mais descontraída. No episódio de hoje, a gente vai convidar você a mergulhar numa história que nos inspira e nos reforça o verdadeiro propósito de construir não só casas, mas também sentidos, paisagens e sonhos. Então, você que está construindo, reformando, fica ligado com a gente, que hoje vai ter informações muito importantes para serem compartilhadas e você não pode perder essas dicas. Segue até o fim com a gente aqui. Hoje a gente recebe uma história que motiva e inspira profundamente. Ele é o nosso grande mestre convidado, que dedica a vida a ensinar, valorizar e fortalecer a profissão de paisagista no Brasil. Ele deixa esse legado que transforma o mundo ao seu redor. Ele é um brilhante professor, ele é agrônomo, arquiteto, paisagista, idealista e atuou como perito criminal federal durante mais de 2 décadas. O currículo dele não é brincadeira. Mesmo tendo atuado como perito durante todo esse tempo, ele jamais abandonou sua essência, onde desde a infância ele já desenhava o seu destino e já gostava de plantas e de desenhos também. Esse desejo genuíno dele de transformar vidas através da natureza motivou ele a criar e fundar o IBRAP, Instituto Brasileiro de Paisagismo, que fica em São Paulo. Uma das escolas mais respeitadas e completas do país, que vem há mais de 20 anos formando profissionais com alma, técnica e propósito. Para ele, paisagismo não é detalhe, é cuidado, é conexão, é saúde emocional. É daquilo que dá sentido e beleza aos espaços e à nossa história. Para isso, estamos com o nosso grande mestre, meu grande mestre, que eu tive o privilégio de estar junto com ele, Sidney Rata. Muito obrigada, Sidney. Obrigado. Obrigada por estar dedicando o seu tempo aqui para nós, porque a gente sabe que tempo hoje é um dos nossos bens mais preciosos. Sim. E você conseguir estar aqui com a gente realmente é um grande presente para nós. E para todo mundo que está aqui, com certeza, assistindo. Imagina, eu que agradeço a minha presença aqui, o seu convite, que eu sempre te respeitei muito, né, como produtora, como aluna também, uma excelente aluna, ajudava sempre os outros alunos, então a gente está muito feliz de você estar nesse propósito, né, de valorizar o trabalho do paisagista, que é o nosso propósito também. Exatamente. Sidney, conta um pouquinho, então. Aqui a sua história ela é muito assim, ampla, você tem muita bagagem, muito currículo, muita informação para trocar. Conta um pouquinho, então, de onde começou, por onde você começou nessa sua carreira, como que você trilhou esse caminho? Bom, como todo paisagista, né, todo mundo gosta de planta, tá? Eu sempre gostei de planta e de desenho, então eu fiquei muito assim na dúvida se fazia agronomia ou fazia arquitetura, né? E aí eu acabei me encantando com a faculdade de agronomia lá de Piracicaba, né, da USP, e acabei indo para lá. Apesar que eu sempre gostei também da FAO, fui visitar a FAO, tudo, me encantei com lá, mas a Exalc realmente me apaixonou, né? E aí eu fui fazer agronomia e depois de um tempo eu fui para São Paulo, né, trabalhar, eu sempre queria fazer paisagismo também. E aí mas eu fui numa época que estava muito ruim o mercado, né? Foi a época do Plano Collor. Eu me formei em 89, e aí em 90 veio o Plano Collor e as empresas de paisagismo estavam todas quebrando, né? Perfeito. E aí na época eu tentei várias empresas e pela persistência eu conseguia, né? Mas eu comecei, por exemplo, eu via que não estavam contratando paisagista, estavam mandando paisagista embora, na verdade, né? Eu fui e trabalhei como jardineiro mesmo, sabe? Tá. E aí eu comecei assim, fui aprendendo, né? É importante aprender. E aí eu trabalhava durante o dia, à noite fazia administração lá também, né? Porque eu já imaginava em abrir uma empresa de paisagismo. Né? Tá bom. E aí eu fiz administração. Uma empresa, mas ainda a parte do instituto ainda não estava. Estava na parte de desenhar, projetar, mas ainda não de montar o curso em si. Não. Tá bom. A gente estava ainda pensando, né, numa empresa assim, de prestar serviço de paisagismo mesmo, projetos. Né? O curso só veio na minha mente assim quando eu trabalhei no Parque Ibirapuera. Né? Depois das empresas, na época, estavam quebrando todas, né? Eu fiquei 2 anos tentando na iniciativa privada. Só que a maioria das empresas estavam falindo ou diminuindo bastante os recursos, né? Aí eu peguei, o pessoal começou a falar, vamos para uma profissão mais estável, né? Então, o pessoal estava começando a prestar concurso, aí eu fui também atrás deles, né? Assim,
mesmo sendo meio contrário, né? A família não tinha funcionário público, né? Eu fui um dos primeiros funcionários públicos da família. Tá. Então eu tinha um certo preconceito, mas como não tinha muito emprego, acabei indo para área pública. Aí prestei concurso da prefeitura. Né? Então você se formou em agronomia, Isso. continuou trabalhando, Sim. né? Você chegou a montar essa empresa ou não tinha montado a empresa ainda? Estava trabalhando? Isso, estava trabalhando como tá bom. jardineiro. Jardineiro, tá bom. Depois comecei E aí você estudando para o concurso? Estudando. E fazendo administração? Fazendo administração. Ai, Jesus, dá uma olhada só. Não, mas assim, acho que assim, estudar é um processo, na verdade, né? Um contínuo, uma coisa Sim, contínua. Então, não adianta você, vou fazer um concurso, vou estudar agora, né? Você tem que ir estudando, se preparando, né? E acho que fazendo o melhor possível. Aí eu passei na prefeitura, passei em segundo lugar lá, e aí eu comecei a trabalhar em Pinheiros, né? E depois fui para o Ibirapuera. Tá. Né? Fiquei 4 anos e meio na prefeitura. E aí lá no Ibirapuera eu dava algumas aulas também, né? O pessoal me chamava para dar aula lá e aí começou a me despertar essa vontade de... E lá você dava aula do quê? Eu dava aula lá de pragas e doenças, né? Num curso de jardinagem, que é muito famoso lá. Tá bom. Esse ano, inclusive, completa 50 anos, né? Eu fui chamado lá para dar uma palestra, tudo. Que legal. Mas eu dava aula de pragas e doenças e fruticultura. Mas o pessoal falava assim, ele é o Coringa, né? Assim, faltava algum professor de alguma matéria, eles... Sabe tudo. Põe lá, vai lá e faz o negócio, né? Mas assim, eu nunca tive medo disso, né? Eu falei assim, compartilhar conhecimento, acho que é sempre importante. Sim. Né? E aí eu fui para lá, fiquei um tempo lá, só que o salário lá não era tão bom, né? Aí, na época, eu como pessoal concurseiro, né? Que era o meu grupo lá, tinha um grupo de concurseiro lá, eles falaram, vamos prestar para a Receita Federal. Aí eu falei, Receita Federal, mas aí eu prestei, né, assim, aí eu acabei passando, porque pegava muita parte de administração, contabilidade e tal, acabei passando lá. Quem sabe, né? Não, aí eu fiquei quase um ano lá, mas eu odiei o serviço, né. Tá. Mas aí nesse tempo eu estava prestando outro concurso para a Polícia Federal, que era de perito na área de agronomia, né. Quando me falaram, vamos prestar concurso para a Polícia Federal, eu falei, Polícia Federal? Não quero de jeito nenhum. Aí ele disse, não, mas é para perito em agronomia. Aí eu falei, opa, aí me interessa, né? Aí eu fui, prestei, tinha bastante candidatos, tinha uns 1.800 candidatos para 5 vagas. Né? Nossa! E você passou? Aí consegui passar também. Olha isso, gente! Mas assim, eu estou falando isso, mas assim, eu não gosto, sabe? Não é para me gabar disso, não, mas assim, eu acho que se você tem um propósito, sabe? E você for atrás e se dedicar, você consegue as coisas, né? Eu sempre falo para os filhos, a vida não tem limites, né? A gente se coloca limite. Exatamente. Vezes, né? Então, a gente tem que fazer. É uma autossabotagem, né? Que a gente tem com nós mesmos. Exatamente. Eu acho que se você acreditar no que você vai fazer e se dedicar, a coisa acontece. Né? Naturalmente. Né? E uma coisa importante que eu gosto de reforçar para quem está assistindo, para quem está acompanhando a gente, que é difícil você ter assim, realmente fontes confiáveis do que você está escutando, principalmente hoje com a internet do jeito que está, que você escuta muita bobagem, né? Muitas fontes aí duvidosas, e você tem que saber direitinho quais são os canais por onde você se informa para você ter a melhor informação, para saber usar. Então, aqui, essa importância, essa relevância que a gente dá para as pessoas que a gente convida, né, que são pessoas super gabaritadas, pessoas assim com toda essa excelência de currículo e conhecimento, para que vocês tenham as melhores fontes de inspiração e conhecimento aqui de graça, para poder vocês absorverem o máximo. E é uma fonte, né, uma bibliografia aqui rara. Então, assim, é importante a gente compartilhar esse valor também com as pessoas, é isso que a gente quer. Então, aí eu fiquei lá na polícia durante 26 anos, né? Eu me aposentei lá, inclusive, né? E aí paralelamente, eu montei o IBRAP, né? Que eu gostava, era uma paixão minha, eu queria fazer alguma coisa por isso, né? Aí eu montei o IBRAP. Lá onde ele existe até hoje? Começou lá mesmo? Não, começou lá na Paulista, né? Tá. Como eu fazia administração, né? A gente era orientado, assim, no curso, tem que ter diferencial, né? Então não adianta eu montar uma escola num bairro periférico, por exemplo, né? Então as pessoas tinham que ter orgulho de estar lá, né? Falar, vou fazer um curso na Paulista. Então isso foi uma das características, né? E lógico tem outras também, né? Mas a gente começou num escritório lá de 50 metros quadrados, né? Perfeito. E eu
eu queria, assim, todo início tem muita dificuldade, dificuldade, né? Tem. Mas eu acho que assim, que... Mas é importante dar o start, né? Sim, se você ficar com medo das coisas, você nunca faz nada. Não né? faz. Então você tem que realmente acreditar e ir em frente. E aí eu contava, né? Na época eu estava namorando e a minha namorada estava saindo de uma empresa que estava meio falindo, sabe? Ela falou assim, eu vou sair de lá, vou pegar a decisão, o que a gente vai fazer? Né? Eu falei, vamos abrir uma escola de paisagismo, né? Vamos abrir um escritório e tal. Aí ela falou assim, mas então vamos. Aí a gente ficou só na ideia só, né? Tá. A gente foi visitar uma feira de informática, né, no Ibirapuera, e aí eu falei assim, poxa vida, se a gente for montar uma escola de paisagismo, tem que ter um diferencial. O diferencial seria a parte de informática. Inclusive o logo do IBRAP, se você perceber, é um monitor de um computador com uma árvore no meio, né? Que o nosso diferencial era a informática. E aí eu falei, vamos comprar os computadores. Não tinha nada ainda da empresa, sabe? A gente pegou, foi lá na feira e comprou um computador. Eu falei assim, tem que ter um start, né? Sim. A gente foi lá, compramos 12 computadores a prazo, não tinha nem onde entregar na casa da minha sogra lá, né? Olha. Ficou lá um tempo. E a gente foi atrás, porque aí você tem que correr atrás, né? Sim, aí montar os módulos, né? Tudo que vai precisar, o conteúdo. Contando com o dinheiro. Aí a gente já foi, alugamos o imóvel, tudo, começamos a comprar móveis, tudo contando com a rescisão da minha namorada na época, né? E aí, de repente, a empresa faliu antes dela pegar o dinheiro. Ai, meu Deus. Aí eu falei, agora a casa caiu, vamos falir agora? antes de começar, né? Aí eu falei, agora a gente vai ter que correr, né? Então, a previsão que eu tinha de lançar o curso em 3 meses, a gente teve que abreviar para 1 mês para começar a ter faturamento. Olha né? só. Só que é difícil, o curso tem que ter tradição, né? A gente não tinha tradição, Certo. mas aí eu fui atrás. Eu ia no SEASA colocar os panfletos do curso lá nos carros dos paisagistas, né? Perfeito. E aí acabou vingando. A primeira turma com pouquíssimos alunos, né? 9 alunos só. Sim. Mas depois foi pegando Foi movimentando. corpo, né? Sim. E tem alguns paisagistas dessa primeira turma que também hoje. Olha isso. Então é bem legal, assim. São quantos anos de BRAP já? Já tem 28 anos. Tem que fazer festa de 30, hein? É, Eu quero estar exatamente. junto nessa festa. Não, com certeza, você vai ser super convidada. Nossa Senhora. Que bacana. Então, mas aí você fez o IBRAP, mas você continuou, aí você ainda estava como perito. Tava. Eu entrei na polícia 1 ano antes, né? Eu já tinha essa vontade de abrir escola, mas como eu entrei na polícia, né? Acabei ficando lá. E na polícia tem o problema seguinte, tem regime de dedicação profissional exclusiva. Então, você não pode trabalhar em nada, só pode ser professor, entendeu? Então aí eu abri BRAP, né? O nome da minha namorada, ela era administradora, eu era só sócio cotista. E você que dava as aulas? Eu dava as aulas. Então a gente pode dar aula, só isso que a gente pode fazer. Né? Entendi. Então, para manter a norma, a gente não deu. Inclusive, eu sempre separei bem, né, as duas carreiras, o paisagista e o perito, nunca juntei as duas, sabe? Certo. Inclusive, esses dias, né, por curiosidade, eu fui no Gemini e o ChatGPT, né? Sim. Estava fazendo pesquisas lá, de repente falei do IBRAP, aí ele respondeu coisa do IBRAP, falei, que interessante. Aí eu perguntei assim, quem é Sidney Arada, né? Para ver o que ele respondia. Ele falou, Sidney Arada é um paisagista, não sei o quê, falou toda a minha carreira de paisagista, né? Aí eu falei, mas não tem um Sidney Arada também que é perito da Polícia Federal? Ele falou, sim, tem outro perito e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas são a mesma pessoa, não são? Ele falou, não é a mesma pessoa. São duas carreiras totalmente diferentes. Né? Aí eu peguei e mandei um link dos vídeos do aeroporto, né? Daquela série do aeroporto, onde eu aparecia, e uns vídeos também do IBRAP, onde eu aparecia também, né? Aí eu falei para ele, compara as duas imagens, não é a mesma pessoa? Ele falou assim, são pessoas parecidas, mas não é a mesma pessoa. Olha, mas agora você tem que educar o chat. Ele não acreditou que era... Tem que fazer, o chat tem que ser educado também, tá vendo? Totalmente diferentes, né? Ele, pela lógica, ele falou, não é possível ser a mesma pessoa, né? Mas aí é isso. Então, porque, além de tudo, o Sidney também ele é ator, ele participava daquela série de televisão. Né? Como é que era o nome da série mesmo? A série era Aeroporto. Aeroporto. Né? Aeroporto, né? Era, que bacana. Área Restrita. Área Restrita, isso. Do Discovery. E me fala uma coisa, Sidney, durante todo esse tempo, né, que você montou a escola, eu imagino que você teve também, até na parte de currículo, de conteúdo das matérias que você dá, você teve algumas adaptações, algumas formatações diferentes, para mudanças, né, porque a gente vai tendo as mutações conforme os anos vão passando. O que você sentiu que foram, assim, coisas que você dava antes que você não dá mais, ou o que é fundamental, que sempre foi dado e aquilo você não tira da cartilha de jeito nenhum? Explica um pouquinho como foi essa transformação, porque você já trabalhava antes disso como jardineiro, e hoje você ainda presta serviço, você projeta, você atende clientes, então você continua
né, nessa área executando. Eu acho que a grande transformação que eu vejo, né, eu comecei na década de 90. O paisagista não era tão valorizado quanto é hoje, né? Então, você falava assim nos prédios, assim, era só colocar jardim, era uma coisa assim, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar. Sim. Vai fazendo só um tipo de jardim, né? E hoje eu vejo que o jardim, né, hoje, para o mercado imobiliário, é um elemento muito importante. Né? Tá bom. Tanto é que quando vão fazer um empreendimento, né, vão ter as primeiras ideias, normalmente eles chamam, né, o arquiteto, lógico, né, o cara de marketing e o paisagista também, em grandes empreendimentos. Né? Tá. Porque hoje o imóvel ele é valorizado pela área verde. Exatamente. Né? Na década de 90, era assim, quantos quartos o apartamento tem, sabe? Era o número de quantas suítes, dormitórios, né? E não tinha vagas na garagem. Exatamente. Hoje o pessoal usa Hoje Uber, não. né? Nem tem carro mais. Exatamente. Então, mudou bastante essa questão, né? Então, eu vejo uma valorização muito grande nessa área, né? E eu vejo também que sempre, né, o estilo que se adotava era muito a linha do Burle Marx, da estética, da coisa bonita, da beleza. Tá. Hoje já estão voltando um pouquinho mais para a parte de plantas nativas, né? Paisagismo funcional. A parte de biofilia, sabe? Dessa qualidade de vida, né? Então eu percebo muito isso, que mudou-se um pouco essa... E você também leitura. mudou nas Sim, suas aulas, você também está indo mais para esse norte, para essa linha. Acho que hoje em dia, né, tem duas linhas muito radicais, né? O pessoal da estética mesmo e o pessoal das nativas, sabe? Eu acho que o caminho certo é o caminho do meio, né? Como a cultura japonesa Sem fala, radicalismo, sabe? Não adianta, né? Sem radicalismo, você pegar as melhores coisas dos dois mundos, né? Exatamente. E juntar numa coisa só, né? É o que a gente fala, porque o que acontece com o viveiro, né, de plantas, a gente recebe inúmeras ligações, até diariamente, das pessoas falando: olha, eu tenho algumas árvores exóticas no meu jardim, eu quero arrancar essas árvores. A gente fala, não é nesse caso. Por quê? O problema das árvores nativas, das árvores exóticas, é quando você vai trabalhar com APP, reflorestamento, arborização de grandes áreas, né? Você vai refazer uma área desmatada. Aí sim você tem que se preocupar, e não com a exótica especificamente, com a exótica invasora, que pode causar um problema naquele bioma, naquele ambiente, né? E no paisagismo residencial, comercial, industrial, ele é um paisagismo planejado, controlado. Você não tem essa agressão, né? Não é que uma planta exótica, ela não vai dominar a nativa e vai sucumbir à nativa, né? Então as pessoas não estão entendendo, porque esse radicalismo está tão acelerado, tão alimentado, que as pessoas estão perdendo assim até a razão, o bom senso nesse. Então a gente precisa explicar. O paisagismo, a árvore nativa é importante, a gente tem que preservar a nossa cultura. Só que o Brasil é enorme, o que é nativo lá do Ceará não é nativo do Rio Grande do Sul. Então a gente tem também essa grande biodiversidade aqui no nosso país. E a gente tem que alertar que as plantas, elas conseguem conviver juntas, e o paisagismo que você vai colocar na sua casa, você vai planejar com aquilo que você mais gosta, aquilo que mais te agrada, que vai fazer o seu lar, né, um verdadeiro refúgio pessoal. Exato. Porque as pessoas estão querendo cortar. Olha, não quero que você venha aqui e corta essa árvore, porque ela vai... É um absurdo. Assim, virou uma febre isso. Exatamente. E aí teve dois casos, né, que eu vejo assim, que foram eliminadas nativas, teve uma propaganda grande. Um é o Parque Trianon, lá em São Paulo, né, que as Ciafortes estavam realmente tomando conta. Né? Certo. Mas é o que você falou, é um local que não tem um controle muito grande. Né? Se tivesse uma boa manutenção, exatamente, não tem esse problema, exatamente. Né? E no bosque também da Botânica, lá da USP, também aconteceu isso. Nas Ciafortes, ela tem uma semente muito pequena e com pouca polpa, né? Então, os passarinhos, eles comem bastante e disseminam. E isso vai espalhando, né? E ele toma conta de alguns biomas, realmente. Né? Mas eu acho que essa questão, o paisagismo residencial, comercial, ele não tem essa velocidade, né, de desenvolvimento, e essa falta de controle, né? Sim. E o pessoal, quando você fala também no seu curso, você também aborda esse tema da importância Sim, sem dúvida. Sem radicalismos, né? Eu acho sem radicalismo. Eu acho que tudo que é muito extremo não é bom. Né? Agora, eu acho interessante você falar, como você já está há muitos anos, né? A gente pode falar mais de 3 décadas, né, nesse meio.
você veio sentindo essa transformação, você já enxerga, né, quais são os valores, né, que o paisagismo tem e hoje em dia é muito mais valorizado. A gente está há 2 décadas, desde 2010, entre 2008 e 2010, e a gente assim, percebe uma melhora, mas ainda percebe que isso pode melhorar muito mais. Assim, acho que até por isso todo esse movimento da gente querer mostrar que o paisagismo tem seu valor, até para realmente o paisagismo entrar na hora certa na casa, né? Não acabar deixando... Porque você falou que as grandes construtoras, as grandes incorporadoras, elas chamam antes. Sim. Mas, normalmente, o proprietário, ele deixa para o final. Exato. Então, como que você... Porque você também é chamado para fazer os projetos. Isso, você tem conseguido fazer com que as pessoas chamem antes? Ou, na maioria das vezes, a obra já andou bastante... Na maioria das vezes, né, infelizmente a cultura da construção no Brasil, ela é muito isso, né? Paisagismo é só no final, né? Então eles acham que paisagismo é só ir lá, a hora que a casa estiver pronta, ir lá e colocar umas plantas, sabe? Não é isso, né? A gente sabe que não é isso, né? O paisagismo realmente é a arquitetura da paisagem. Então você vai lá e vai criar uns espaços na área externa, né? Perfeito. E isso é importante, você está falando isso já direto, né, junto com o arquiteto, para produzir a construção integrada ao paisagismo, né? Isso é uma coisa importantíssima. Mas, infelizmente, não é essa cultura... Está mudando, né? Mas ainda está meio... Está engatinhando. Sim, a gente fez já, por exemplo, projetos, né, onde era uma chácara, onde, junto com o arquiteto, junto com o cliente, a gente foi definindo a posição da casa para ter a melhor vista para um lago. A gente foi definindo onde era a quadra de futebol para ter uma melhor iluminação. Tudo né, intencional, com as... Então, isso faz muita diferença. Você criar percursos, né, para que você tenha as melhores vistas, tá? Então, se tiver já tudo pronto, é quase impossível você E aí agir, você tem né? que refazer, gastar mais dinheiro, né? Sim. Então, você consegue criar estratégias muito mais inteligentes, né? E melhores para os moradores, com mais economia, com melhores recursos, enfim. Mas essa questão, aí depois disso você fez o curso de arquitetura também, você é arquiteto. Você faz quanto tempo que você se formou? Recente? Eu entrei lá em 2013, né? Então faz um tempinho já, né? Tá que bom. me formei, mas entrei lá na faculdade com 40 e poucos anos. Né? Tá. E agora você desenha também as casas? Ou você faz o conjunto completo da ópera? Na verdade, eu foco mais em paisagismo mesmo, né? Que eu gosto mesmo de paisagismo, né? Porque paisagismo você consegue fazer o projeto, implantar em pouco tempo. Tá bom. Uma casa já demora anos, às vezes, né? Então, sempre há um desgaste muito grande, tem muitos problemas. Exatamente. Então, eu prefiro trabalhar com paisagismo, né? Que é uma resposta mais rápida e geralmente não causa estresse no cliente, né? Porque tudo que é muito demorado também causa um pouco de estresse, né? E o paisagismo é mágico. Você chegou com as plantas, você já transforma completamente o ambiente, né? Não estou tentando desvalorizar o projeto de paisagismo, mas assim, qualquer coisa que você coloca com plantas, pior do que está não vai ficar. Então, você vai melhorar, né? Mas, lógico, se você faz um bom projeto, isso alavanca potencializa muito o valor do espaço. Né? Então, realmente, vale a pena fazer um projeto, sabe? E realmente, há esse estudo, né, que o CAL diz que valoriza em 20% a 30% o imóvel quando você implanta o paisagismo na casa, né? Um paisagismo planejado, pensado, com bom propósito, né? E que combine com toda aquela a parte da arquitetura, ou seja, eles têm que falar a mesma língua, né? Exato. Você consegue potencializar esse valor. E as pessoas muitas vezes não querem gastar. Exatamente. Mas estou com um caso, né, assim, bem recente, né, que eu fui agora sábado, eu fechei um projeto agora no sábado, né, em Alphaville, sabe? Que é um casal que eles construíram uma casa, né, para vender realmente, tá? Em Alphaville 5, né? E eles têm essa consciência, então eu vou entrar lá, né, para realmente valorizar o imóvel, né, para ele ter um retorno maior. Então você vai gastar lá, a gente prevê gastar 50 mil no jardim. Né? Tá bom. Ele estima um valor muito maior de retorno. Sim. E outra questão também é a facilidade dele vender também, né? Sim. É muito mais interessante, Com certeza. Então ele vê essa possibilidade, né, de valorizar o imóvel com o paisagismo e poder oferir um preço maior e vender mais fácil também, né? Perfeito. E a pessoa se encanta. Sim. Como que você faz no curso? Você ensina para os alunos também, não vou falar aqui porque eu já fiz, mas eu quero que o nosso professor conte aqui, né? Como que é a questão da precificação e falando para os alunos a questão de como você abordar esse valor com o cliente? Como que você... A gente sabe, né, que a maioria dos paisagistas, né, tem uma veia artística muito forte, né? E artista não sabe cobrar. Esse que é o problema, entendeu?
O artista ele faz um quadro porque ele gosta de pintar, é um prazer para ele, né? Então, a hora que vai vender esse quadro, ele não dá valor, né? Paisagismo é a mesma coisa, sabe? A pessoa faz aquilo porque gosta, Tá. e a hora de cobrar, ele não sabe cobrar, né? Então, a gente tem que dar essas aulas, né? A gente tem uma disciplina só de precificação, tá? Certo. E eu, na verdade, eu fiz administração também pensando nessa questão, né? De como cobrar, sabe? Eu não sabia cobrar, né? Sempre tive um lado artístico mais Apurado. né? Então, eu fui lá e, realmente, a gente usa técnicas para cobrar, né? Tá. Por exemplo, quanto sairia o paisagismo? Né? Se a pessoa fala assim, quanto sai o paisagismo de uma casa? Né? A gente imagina que o projeto nem está pronto, a casa nem está no papel ainda, nem começaram a fazer esboço, né? Tá. Ele já quer saber muitas vezes o preço que vai Certo. gastar no paisagismo. Nesses casos, né, a gente orienta geralmente a ter uma reserva de verba de uns 5% pelo menos do valor total estimado para a construção. Entendeu? Perfeito. Então, se a construção é 1 milhão, reserva pelo menos 5%, 50 mil para fazer o paisagismo, que geralmente dá um bom resultado. Tá, né? Bom. Agora, se de repente a pessoa já está com as áreas verdes mais ou menos definidas, né, já tem uma área onde vai o paisagismo, aí a gente tem uma estimativa um pouco mais apurada já. Tá, né? Bom. Hoje, a gente trabalha com isso, né, a gente sabe que um bom jardim está na faixa de 250 a 350 reais um metro quadrado. Perfeito. Tá? Implantado completinho. Implantado tudo, né? Tá bom. Preço final para o cliente, tá? Tá. Com seu lucro, tudo. Então, se você pensar, né, numa casa aí de condomínio normal, né, terreno de 600 metros quadrados, sobra geralmente 200 metros quadrados de jardim. Tá. Esse jardim, você vai sair na faixa de 200 metros quadrados, vai sair vezes 250, vai dar 50 mil a 75 mil. Tá, né? Bom, É perfeito. o valor estimado. Tá. Dependendo do nível das plantas, sim, etc. Sim, sim. Então, a gente já tem isso daí. Agora, no caso aí, quando você vai fazer realmente, né, o jardim, já está o projeto pronto, aí sai mais ou menos uns 300 reais o metro quadrado, né? Tá. E o seu lucro, o lucro do paisagista, está na faixa de 20% a 25%. Em cima desse valor total. Valor. Tá bom, perfeito. Então, a gente sabe mais ou menos, né? Depende muito do que você falou, e realmente na escolha das plantas, porque a pessoa quer colocar, de repente, uma oliveira centenária que vai gastar 80 mil, quer colocar uma tamareira que custa 25 mil, aí realmente esse valor ele fica bem fora da realidade. E o projeto, né? O orçamento de implantação até é meio palpável, assim, sabe? A pessoa entende, né? O que vai gastar 75 mil. Agora, o grande problema, às vezes, é o projeto. Tá, então, que é uma coisa imaterial, né? Sim. Que a pessoa... É uma ideia, na verdade, uma proposta, né? Não tem nada físico. É acreditar numa criação, exatamente. Né? Então, a gente sempre estima, né? A gente é orientado na Faculdade de Arquitetura, que o projeto é de 5% a 15% do valor da implantação, do quanto vai gastar. Entendeu? Perfeito. Então, nesse jardim que é de 50 a 75 mil, o projeto, né? Tá. Daqueles elementos envolvidos nesse valor... na faixa de 10%, tá? Então, é de 5 mil a 7.500 reais o valor do projeto. Olha que informação interessante. Justo, tá? Esse é o preço justo. Tá. Quando a gente fala preço justo, é o preço de mercado, que o mercado considera justo, né? Tá. Então, se você colocar isso, né, as pessoas vão entender. Tá. E você cobra também a parte de acompanhamento da obra quando você faz a implantação? Você tem uma equipe que faz a implantação? Sim. É sua? São diretos seus? São contratados? Sim, né? Assim, o que a gente faz, né? A gente tem, no projeto, quando se cobra aí 10% do valor, né, digamos 5 a 7.500, está incluso aí o desenho, realmente o layout, né, a discriminação de todas as plantas, está incluso também a parte de você acompanhar a implantação disso, né? Tá não bom. acompanhar direto, né? Sim. Mas você vai lá, contratou outra empresa, não a nossa, tá. Você vai lá, faz uma reunião com a empresa de paisagismo que vai implantar, tá. né? Fala todos os detalhes e fica disponível para tirar dúvidas. Tá bom. Assim que eles terminam o jardim, a gente vai lá também e verifica se o jardim foi feito... Faz uma vistoria técnica. Contento, né? Tá. E aí isso é dentro desse valor de 5.000 a 7.500, tá? Tá, perfeito. E também tem, né, a parte de projeto executivo final, né? Então, você faz um projeto no CAD, tudo discriminado, né? E aí você apresenta isso para o cliente e o cliente pode depois fazer um orçamento com 3 pessoas, né? Tá bom. Um projeto executivo, ou seja, tem todas as informações para você implantar, entendeu? Aí o que eu faço, geralmente, né? Na administração a gente aprende, para vender um projeto, né? Você tem que ter, primeiro, superar a expectativa, a pessoa realmente gostar de você e querer te contratar, né?
Quando ele quer te contratar, deseja te contratar, entra no lado emocional. Perfeito. Né? E aí entra no subconsciente, na área do subconsciente, e o subconsciente toma a decisão de compra. Entendeu? Perfeito. Então, se você superar a expectativa, ele vai querer te contratar. Né? Aí, o segundo passo é você acertar o valor. Tá? Ou seja, o valor que você apresentar é o valor que o cliente espera. Perfeito. Isso é bem difícil, mas se Sim. você sutilmente, né, apresentar o valor de mercado na visita, ele consegue já estimar um valor justo. Né? Sim, vamos supor, você fala assim, eu acho que o seu jardim, vamos supor, vai sair por em torno de 150 mil, vamos supor. Aí você já sente se a pessoa, se ela se surpreendeu com aquilo, ou se ela acha que aquilo está dentro, ou ela já vai falar, né, não, está muito fora da minha estimativa e vamos reduzir isso, porque eu quero um jardim bem abaixo disso, né? Às vezes a gente tem que colocar plantas mais baratas. Tá, né? mas você nunca pergunta assim, se a pessoa já tem um plano, assim, um budget, porque normalmente as pessoas não sabem, realmente elas não sabem. Eu não tenho nem ideia quanto que eu vou gastar no paisagismo, não tem ideia. E você não chega a fazer essa pergunta, assim, se ele tem um budget estimado de quanto ele quer gastar? Não. Não, sabe por quê? Porque na administração a gente aprende, né? Na disciplina Modelos de Negociação, a gente aprende que esse é o pior erro do profissional. Perfeito. Você perguntar quanto você tem para gastar. Tá. Por que isso? Né? Porque, de repente, ele fala, ele se surpreende, né? Não sabe direito, e fala, é 40 mil que eu tenho para gastar. Né? Aí você vai lá, o projeto gastaria muito mais, uns 60 mil, né? Sim. Mas você fala assim, não, eu vou encampar isso daí, eu vou lá, eu vou me esforçar, abaixa seu lucro, se esforça, vai atrás de fornecedores maravilhosos, né? E consegue baixar de 60 mil para 40 mil. Aí fala assim, tá aí seu jardim que você pediu por 40 mil reais. Você acha que ela vai ficar satisfeita? Não. Não. Ela vai falar assim, puxa vida, se eu tivesse falado 30, acho que ele teria feito por 30. Acho que ele está ganhando muito além do que ele... Olha, imagina, tem razão, então, é verdade. Você nunca pode perguntar o valor, né? Sim, perfeito. Você deixa sempre faixas de valores e acerta o valor de forma meio forçada. Mas eu acho que o contrário também é verdadeiro. Se você fizer a técnica da ancoragem. Também. Né? Então, vamos supor, se você está falando que o jardim vai custar em torno de 5% a 10%, estou fazendo aqui uma estimativa, vai custar em torno de 75%, você vai falar assim, olha, eu acho que seu jardim vai custar 120%. Se você custar 75, o cara vai ficar muito feliz. Também tem essa ideia. Com o seu trabalho, né? Lógico. Isso, né? O Benedito Abud usa essa técnica, segundo ele, né? Eu converso com ele às vezes, né? Ele fala assim, quando eu vou apresentar alguma proposta, eu sempre coloco uns 30% a mais, sabe? Eu sei que o cara vai cortar e vai podar. Sim. E aí chega no 100, né? No 100% que ele queria e todo mundo fica feliz, né? E todo mundo fica feliz. Essa noção. Porque ninguém tem noção de quanto não tem. Um paisagismo. Não. É impressionante, a gente fala com as pessoas que estão construindo e elas falam, olha, eu estou agora na hora do paisagismo, não tenho nem ideia. Não tem. Elas não têm, e assim, principalmente, a gente tem ainda mais contato com isso por conta da venda das plantas de grande porte, e as pessoas também não sabem o valor da planta de grande porte. Agora que está começando a ter mais essa consciência, né? Até por isso que surgiu a ideia de montar o Casa Viva, justamente para mostrar para as pessoas que as árvores de grande porte que vão trazer o conforto térmico, que vão trazer frescor, que vão filtrar o ar, que vão trazer privacidade, enfim, tudo aquilo que as memórias afetivas para ela, né? Ela vai conseguir ter muito mais aproveitamento, se ela gastar 2 a 5 mil reais com uma árvore que seja, do que com o que a gente fala, uma maçaneta, que às vezes ela gasta 800 mil reais, né? Na parte toda de decoração, um abajur que seja. Tudo bem, acho que é um balanço, né? Não precisa nem ser de mais para cá nem para lá, mas é o meio, né? O caminho do meio. Você conseguir tirar o melhor proveito de todos os ambientes que você quer usar na casa. E as pessoas acabam ficando muito, muito tensas. Elas falam assim, não sei, nossa, mas custa 2 mil. Uma árvore de grande porte demorou 10 anos para chegar. A gente não vende árvore, a gente vende tempo, né? Sim. Quanto tempo aquela árvore demorou para chegar lá. Mas eu, como paisagista, né, acho que você está num ramo bom, porque... Quando você mostra uma palmeira ou uma árvore grande já, né, que demora 10 anos, eu sempre pergunto para a pessoa, quanto você acha que vale uma árvore dessa? Ela sempre joga um valor maior. Né? Quando ela não. Mas quando ela vai comprar. Né? Exatamente. Né? Ela fala, nossa, eu achava que era muito mais caro e tal, né? Aí ela até se encanta, mas na hora que ela joga todos esses valores numa planilha e vê o total, aí ela se assusta, entendeu?
individualmente ela acha que vale vale a pena, né? Com certeza, é. Mas a hora que vai no final É. acaba... E não só isso, acho que toda operação, as pessoas ainda estão também aprendendo, também estão ganhando essa cultura de que as árvores também precisam ir com munque, né? Que são pesadas, que as árvores pesam mais do que 600 quilos, quase 1 tonelada. Tem árvores até de 10 toneladas que a gente transplanta. Sim. E isso demanda um esforço de equipamento e de pessoal muito grande. Exato. Com certeza eleva mais ainda o custo dessa obra, com todo esse maquinário, com todo esse pessoal. Um exemplo disso não é a cidade de Matarazzo, lá, aquela Sim. torre de Mata Atlântica, né? Lá eles usaram plantas muito grandes, né? Jabuticabeiras, e colocavam nos andares superiores, né? Foi demais aquilo. E eles fechavam, a CT fechava, eu morava lá perto, né? A CT fechava a rua lá na sexta-feira à noite, Tá. né? Para eles montarem um guindaste. Aí no sábado e domingo eles ficavam lá transportando essas plantas com guindaste. Perfeito. O custo do guindaste é 120 mil por final de semana. Olha isso. Fora o custo do frete dessas plantas, né, que Sim. iam em carretas gigantes também, né? Então imagina quanto se gastou Soma para tudo colocar isso. essas árvores. Exatamente. Né? Só que hoje você vê o resultado. É. Né? Naquela região, 1 m² de um imóvel está na faixa de 20 mil reais, lá no cidade de Matarazzo passa de 100 mil. Olha metro isso. quadrado, entendeu? A cobertura lá estava sendo alugada, segundo fontes, né? Segundo o pessoal fala, por 500 mil reais no fim de semana lá. Olha A só. cobertura, entendeu? Que Que é do loucura. Alex Alar, né? Então, eu não Que sei loucura. se isso é verdade, mas... Sim. Onde a o pessoal fumaça, fala. fogo. Exatamente. Então, Onde o pessoal fala, realmente, tem né, alguma... as pessoas têm essa valorização. Sim. Né? Mas nem todos. É. Né? Lógico, né? Já dá o recadinho do Então, Ficus, que bem agora é difícil. planta de gente, inclusive, interiores, né? E o pessoal tá tá pensando em criando tá plantando também fora no esse jardinzinho, movimento, assim. né, de dar cultura para, inclusive, as pessoas, os próprios paisagistas, que tem muitos paisagistas que estão começando, paisagistas que, inclusive, são formados com vocês e que estão dando início ao start na carreira, e super animados, tal, mas eles sentem, às vezes, uma certa preocupação, assim, um certo medo, né? Porque é um investimento mais alto, que se der problema ele vai ter que desembolsar, ele vai ter que pagar. Então, ele tem que se sentir realmente seguro e capaz de fazer aquele transplante. Porque uma coisa é você pegar uma muda dessa e colocar no jardim, a outra é você, né, ter que gastar com guindaste, com munque, com pessoal. Depois, se der errado, você não tem nem como trocar aquela árvore, porque os acessos estão interrompidos, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essa também é bom que a gente faz, mas acho que a gente tem que estar tendo que quebrar muitas barreiras, muitos obstáculos aí para frente, sabe? Exatamente. Tem muitos paradigmas ainda a serem quebrados, né? Mas assim, eu acho que está mudando também, sabe? Eu acho que as pessoas estão querendo já... Esse movimento Sim. imediatista ter esse nosso, contato né? com a De só natureza, fazer tudo. por agora, para ficar bonito, tirar Provavelmente foto no e final de obra, depois... no final de obra, o pessoal não O tem BO não é isso, meu, né? eu Assim. vejo isso O pessoal já está estrangulado, em né? quase todos os clientes que a gente visita, É. o pessoal reclama, né? A gente até já sabe o O discurso, né? O discurso. Eu imaginava que ia gastar 1 milhão, gastei 2 milhões. E no final, né, que entra o quê? Entram 3 custos muito grandes, que é o acabamento, Sim. né, que é alto, a mobília e Sim. o paisagismo. Perfeito. Os 3 lá no final, quando o cara já está sabendo que vai faltar dinheiro. Já está enforcado. Já está enforcado. Aí acontece, mobília mobília até nem tanto, né? Mas a parte de acabamento, ele não consegue deixar para depois. Vou pôr uma pia qualquer agora e depois eu troco. Sim. Porque para trocar isso daí vai dar Muito trabalhoso. Muito Sim, né? sim. Aí o móvel também, ele vai falar, vou comprar uma cama mais simples na Casa Bahia e depois eu vou comprar uma mais... O cara não vai querer também, sabe? Já que eu vou comprar, né? Já vou comprar. Agora o paisagismo não, né? O paisagismo, ele fala assim, planto uma grama aqui, depois eu vou colocando os arbustos só. E a gente vê muito isso. A gente, no final do ano passado, a gente pegou 2 clientes que foi assim. Ele construiu a casa, ficou durante 3 anos, né? Morando nessa casa só com grama. Uhum. Ou colocando uma outra plantinha que ele mesmo comprava, né? Aí chegou, na hora que ele estava com dinheiro de novo, ele pega e contrata a gente para fazer o paisagismo, entendeu? Tá. Acho que isso é uma solução também, né? Porque às vezes melhor fazer assim do que... Mas o problema que acaba causando, né, que a gente já viu algumas situações, é a pessoa criar aquele vício visual, Sim, que você acaba se conformando com aquilo que você está. Você se acomoda. Se acomodando e aquilo já que está daquele jeito. A não ser que você tenha um evento muito específico. Eu vou casar, meu filho, meu sobrinho, vai ter algum evento muito especial na casa, que nem no caso da pandemia. É verdade. Que as pessoas, né, usavam realmente a casa
ela era sentida 24 horas por dia, a pessoa realmente se incomodou. Sem dúvida. Né? Hoje em dia que as pessoas voltaram à vida normal, que tem que sair para trabalhar de manhã, volta à noite, nem Sim. para olhar, a vista acaba ficando meia calejada, né? É verdade. Então, mas a gente tem essa dificuldade, até porque se ela entra depois, dependendo das plantas que forem colocadas, você cria uma série de dificuldades. E assim, o Sim, efeito, o impacto visual fica comprometido à beça. Exatamente, né? Porque ele às vezes não... Tem um cliente lá que a gente pegou, né, no final do ano passado, a gente fez o projeto para ele, ele tinha colocado cipreste italiano, sabe? E colocando algumas coisas assim, mas sem conceito nenhum, né? Sim. E aí ele ficou assim, poxa, ele estava insatisfeito com aquilo. Ele chamou a gente foi o quarto paisagista a fazer orçamento para ele, né? Olha só. E ele gostou da nossa filosofia, né, de tentar abordagem. entender bem a abordagem, né? E aí a gente fez o projeto para ele adorou, ficou em R$50 mil a implantação. Legal. E mais 5 mil de projeto, né? Mas ele adorou e semana passada a esposa lá me mandou até uma mensagem, né, agradecendo muito, porque hoje ela acorda e vê o jardim, né? Ela tem essa qualidade de vida. Total. Ela falou assim que ela sabia o que ela queria, mas ela não sabia a sensação que ela queria, mas ela não sabia como executar para ter aquela sensação, né? Perfeito. Então ela falou assim que a gente conseguiu captar bem a essência do que ela queria, né? E hoje ela agradece muito. Ela falou assim, muito obrigada. Não, e é isso, transforma a vida. Né? Isso é muito recompensador, é muito gratificante, né? Isso é maravilhoso. Isso é legal. Agora, nos projetos também, você também trabalha com a parte da irrigação, toda a parte de irrigação. Você também dá no curso toda essa parte, você ensina essa parte de teoria ou você mais por cima? A irrigação, né, a gente tinha no curso técnico, né, antigamente tinha um curso técnico, tinha uma disciplina de irrigação, né, mas não era voltado para a pessoa implantar o projeto, sabe, a irrigação propriamente dita. Tá bom. É para ele entender tudo, para ele ter senso crítico, para poder contratar alguém para fazer para ele. Perfeito. Né? Ele saber selecionar uma pessoa boa, sabe? Tá. Porque se você não souber nada, a pessoa fala o que você Sim, quiser sim, e depois sim. você tem que acreditar. Sim, né? sim. Então a gente formava senso crítico. Né? Eu acho que o paisagista, né, ele tem que ser voltado mais para fazer o projeto e a implantação também. Perfeito. Implantação. Mas tipo iluminação, irrigação, essas coisas. Eu acho que é melhor pegar um pessoal especializado, que vai estar sempre focado nas novidades, etc. Você não consegue acompanhar tudo, sabe? Então é melhor pegar sempre pessoas mais interessadas. Não, porque é importante a gente falar para quem está construindo que, às vezes, a pessoa que está construindo não sabe também que no paisagismo tem essas demandas também que são importantes, né? A parte da irrigação, a parte da iluminação, para você ter também o ambiente cenográfico à noite, para você poder aproveitar, fazer uso da sua área externa durante a noite, que é bem gostoso. E você também ter muito cuidado com a drenagem do solo, né? Sim. Como que está aquele solo, se drena, se não drena, para você não ter problema com o gramado, com as forrações, com as plantas, com as outras plantas e acabar perdendo também plantas por drenagem ou mal análise da drenagem do solo, né? Eu ensino, assim, rapidamente eles, né, a fazer, muitas vezes, uma irrigação provisória, tá? Que eu chamo, né? Porque as plantas, logo que você transplanta, principalmente as maiores, ela sente muito a falta d'água. Né? Exatamente. E às vezes você fala para ele, não, tem que regar todo dia, nos primeiros 3 meses, a pessoa não rega, é muito difícil, né? Fala, não, eu adoro, eu fico em casa, vou molhar, não molha. Está com pressa, não só molha. joga uma aguinha de nada, né, que não chega a fazer diferença. Exatamente, né? A planta então, morreu. Principalmente quando tem plantas de grande porte, etc., a gente faz um sistema de irrigação provisório, tá? Tá. Que é composto de um timer, que você vai pagar uns R$300 aí, a mangueira você vai pagar $1 e pouco metro linear. Mangueira, né? de gotejamento. Mangueira de gotejamento, coloca os bom. gotejadores, que é menos de R$1 cada um. Tá bom. Você consegue, com menos de R$1.000, fazer um sistema que garanta o pegamento daquelas plantas, entendeu? Tá. E lógico, a gente fala que é para 3 meses, mas ele fica, às vezes, mais de 1 ano, 2 anos, né? Tá. Teve cliente aí que eu fiz provisório, né? Eu ia retirar o sistema, né? Porque já tinha passado 6 meses, as plantas estavam boas, bonitas. Eu falei, agora Deus cuida, né? Certo. São Pedro cuida. Aí eu fui lá retirar. Ele falou, não, deixa aí. Tá bom, aí assim. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu fiz o preço de custo para ele, né? Tá. São menos de R$1.000, sabe? Agora, tem sistemas de irrigação muito mais caros, mais sofisticados, que ele já sabe, se choveu no dia, ele não rega, entendeu?
aí é outro nível, Sim, né? Muito perfeito. mais caro, etc. Esses a gente não ensina. E para as plantas grandes, como que você faz a irrigação delas? Porque com a parte de arbustos e forrações, você coloca a mangueira de gotejamento. Sim, E nas grandes, como que você costuma indicar? Olha, eu aprendi com uma grande fornecedora aí de plantas, né? Que tem que fazer uma coroa, um furamento com terra, né? E colocar uns 40, 50 litros por dia aí, Boa. né? Tô brincando, assim, mas realmente um curamento, né? Que você sempre preconiza, sempre orienta. Sim. Né? É muito importante, né? Só que o problema desse curamento, muitas vezes, é a questão estética, né? Se for um jardim Exatamente. que tem lá a planta, uma árvore grande como principal elemento, Exatamente. você colocar um curamento de terra não fica tão interessante. Exatamente. Né? Então, o que a gente recomenda nesses casos? A gente recomenda colocar um gotejador lá, né? Eu coloco gotejador de vazão mínima, por exemplo, 2 litros por hora. Tá bom. Eu deixo ele ligado direto, não precisa nem de timer. Ah, deixo legal. ligado 24 horas. Tá bom. Durante um dia, ele vai gotejar ali 48 litros, que é suficiente geralmente para uma árvore de grande porte. Né? Perfeito. Sem custo quase nenhum, entendeu? Tá. E ele é aquele gotejador tipo de aranha, que tem vários biquinhos, assim? Isso, pode ser esse, né? Tá o ideal bom. é ter 4 pontos, pelo menos, né? Um em cada... Para que o torrão ele Isso. fique todinho, Todo né? Uniforme e molhado. molhado. A Perfeito. gente coloca um gotejador com 4 saídas, né? Tá, e aí legal. ele faz aí 2 vezes por hora e mantém aquilo lá. Legal. Bom, né? Não custa muito Mas caro. o pessoal onde você faz a orientação dessa instalação, estou só falando porque é interessante essa forma que você falou, que pelo menos, eu acho que de alguma forma, que não seja manual, que é o dedão na mangueira, tem que ter. Tem. Que, né, um mínimo automatizada ela tem que ser, né? Para que você consiga molhar de forma boa e não perder o seu investimento também. Exato. A questão de capacidade de água, de caixa d'água, de reservatório, de cisterna, porque a pessoa, muitas vezes a gente também fala isso, porque muitas vezes a gente vai chegar na obra para fazer o plantio, para levar as plantas grandes, não tem ponto de água perto. Então as pessoas esquecem que a árvore tem que receber água direto, né? Então, como que você dimensiona ou já... porque isso também é uma coisa boa para ser dimensionada junto com a obra em andamento, né? Para você potencializar ali a sua execução. Como que você orienta essa instalação? Olha, normalmente, né, esse sistema de irrigação, né, com gotejadores, ele funciona com uma pressão mínima de 5 metros de coluna d'água, né? Então, se você pegar uma mangueira e uma água da rua, por exemplo, ela tem no mínimo, a concessionária, a Sabesp, alguma coisa desse tipo, tem que entregar no mínimo com 12 metros de coluna d'água a pressão, né? Tá bom. Então, se você tiver um ponto de água da rua, você não precisa de nenhum bombeamento, nada, você colocou ali, né? E como é baixa vazão também, não tem perda de carga, nada. Tá bom. Então, qualquer ponto de rua dá. Tá bom. Agora, se for usar um ponto de caixa d'água, por exemplo, e se tiver menos de 5 metros de altura, aí você começa a ter problemas de vazão, né? Há uma irregularidade. Aqueles 2 litros por hora pode se transformar em 1 litro, 2 litros, né? Mesmo. Sim. Então, você tem que testar o sistema, né? Tá. Controlar a vazão e, de repente, colocar mais gotejadores. Tá. Mas a gente sempre orienta, né, as pessoas isso, né? Se não tiver nenhum ponto, tem que instalar, né? Tá. Tem que instalar realmente próximo. Eu faço um esboço bem simples, né? E aí a pessoa verifica se dá para fazer ou não. Tá. A gente faz um custo bem baixo, como é provisório. Né? Tá. Mas é importantíssima a irrigação. Caso a pessoa não regue, né? Tem gramados, por exemplo, né, que são muito grandes e tal. A pessoa não vai regar, eu recomendo ele fazer a implantação na época chuvosa, aqui em São Paulo, que é a partir de setembro. Né? Perfeito. E aí vamos contar com a ajuda de São Pedro. Exatamente. Mas a gente recomenda bastante também fazer o plantio das árvores de grande porte no inverno, porque o sistema metabólico delas está mais baixo. Dúvida, é verdade. Então, para as árvores, elas respondem muito bem. Agora, nessa época de outono e inverno, é maravilhoso, porque elas começam também a ficar caducas, o sistema metabólico delas diminui, então o desgaste delas diminui também. Perfeito. Então, elas respondem muito melhor aí para o transplante. Impressionante, mas tem que ter água. A hora que chega primavera, né? Começa um novo ciclo da planta. Exatamente. Ela tá super bem. É a pior hora. A hora que ela está começando a rebrotar, que ela tá. Aí, realmente, muitas vezes tem que esperar, né? Para ela ter aquele momento dela, porque senão você está no ápice da efervescência dela aí. Então, você tem que esperar para ter o melhor momento para poder fazer esse plantio. Exatamente, perfeito.
E me fala uma coisa, a questão das obras em si, só voltando para quem está assistindo aqui, o que você sente quando você vai numa obra, assim, quais são os principais problemas, os principais desafios, além, lógico, da verba, que a gente sabe, que foi até por isso que a gente colocou aqui o Casa Viva no ar, que é justamente porque todo dia a gente escutava, olha, acabei minha obra, estou sem dinheiro, e agora eu não tenho mais dinheiro no paisagismo, e agora não sei o que eu vou fazer, enfim. O que você enxerga assim como um dos principais problemas assim de obra em relação à parte de arquitetura, engenharia e paisagismo? Tem alguma coisa que você enxerga que seja um desafio? Quando a gente chega, né, no final da obra e já está tudo pronto, né, os pisos, as áreas de uso tudo pronto, a gente às vezes fala assim, poxa vida, poderia ter feito de forma diferente, né? Só que aí já está tudo pronto, né? Aí fica difícil você alterar alguma coisa. Exatamente. A gente tenta sempre remediar, né? Exatamente. Mas às vezes a gente consegue, sabe? Tá. Teve um cliente no Alto de Pinheiros, né? Ele tinha acabado de reformar, ele fez uma reforma no fundo do quintal, ele colocou uma piscina, só que a piscina ficou num nível mais alto, né? Aí ele fez uma mureta de uns 70 centímetros de altura, reta, né? Não deve ter contratado paisagista nem arquiteto, nada, né? Ele foi lá e fez do jeito dele, né? Fez uma mureta reta lá. A reta sempre divide o ambiente, sabe? Certo. Então, a varanda que ficava em frente à piscina ficou totalmente desconectada da piscina, né? E aí eu mostrei para ele, né, tecnicamente, que se fizesse um muro, uma mureta mais orgânica, faria uma escada também bonita, né, que as pessoas poderiam sentar, e isso integraria os dois espaços, né? Aí ele falou, mas acabei de fazer essa mureta, gastei não sei quantos. Aí eu falei para ele assim, aí tem uma teoria que chama custos afundados. Olha, essa é boa. Não é porque você gastou 4 mil numa coisa que ficou feia, você vai manter esse daí, entendeu? Tá. Vamos gastar mais 4 mil para você ter a coisa bonita, né? Perfeito. Aí ele falou, não, mas poxa vida... Aí ele falou, eu vou na sua, mas eu... Estou com o pé atrás ainda. A hora que ele concordante foi lá e derrubou a mureta, né? Para ele não pensar duas vezes. Para não pensar, para não voltar atrás. Dar oportunidade. Já derrubamos e aí a gente fez uma nova mureta, né? Tá. Curva, com escada maior e tal, porque ele tinha feito uma escadinha horrorosa lá, né? Tá. Aí a gente fez uma grande escada, aí ele falou, puxa vida, ainda bem que contratei vocês. Olha, né? Só, faz uma então, diferença enorme. Faz muita diferença. Então, se você já tivesse sido contratado, né, antes de fazer aquela mureta, você não teria esse desperdício, né? Exatamente. Então, a gente vê muito isso, mas na maioria das vezes você não consegue convencer o cliente, aí você coloca vaso, coloca alguma coisa, né? Tá. Cria alguma técnica ali para tentar integrar, entendeu? Para tentar disfarçar, né? Disfarçar, né? A gente fala também, quando a gente vai, muitas coisas que a gente enxerga, a gente assim também vai na obra, a gente tem um olhar bem crítico, né? E tem várias situações que você olha, de repente tem um muro que a pessoa criou, que era para dividir o varal de tal lugar, que ela gastou dinheiro para fazer o muro, para rebocar o muro, para pintar o muro, para deixar ele impermeabilizado, sendo que você podia com plantas, né, fazer isso mais barato, mais bonito e ter um outro impacto visual na casa e um outro acolhimento, um outro aconchego, né? Sim, sem dúvida. Ou você trazia até o jardim para dentro de casa, criando espaços onde você tenha jardins de inverno, onde o jardim se integre ali, né, que não fica aquela casa quadrada e o jardim ali fora. Sem dúvida. Então, eu acho que esse olhar do paisagista, antes, né, junto na concepção do projeto, porque o arquiteto ele olha muito. Você também pode falar isso, porque você é arquiteto também, né? Ele é arquiteto, agrônomo, perito, ator, administrador, professor brilhante. O arquiteto ele tem esse olhar mais assim para as linhas, para a forma em si, né? E eu acho que o paisagista, como que você enxerga o olhar de cada um deles dentro de você mesmo, da sua pessoa? Eu acho que o arquiteto, né, ele pensa muito na parte plástica, né, que seria plástica, a coisa isso aí. Ficar bonita. Isso, é plástica a palavra. Aquela coisa plástica, bonita, a forma tem que ser legal. Você tem que ter ali sombra, sabe? Tá. Para deixar uma coisa diferenciada e para passar uma emoção, né? Só que, às vezes, né, só a plástica da construção não é suficiente. Então, a planta, ela suaviza essa questão formal da arquitetura, sabe? Tá. Então, acho que o paisagismo, né, ajuda a suavizar, dar uma sensação que a construção não dá. Entendeu? Perfeito. Tipo, você vai fazer aí um canto de um local, né? Um canto de um terreno. Né? Certo. São duas linhas retas, muito duras, oblíquas, ortogonais, e isso não dá aconchego nenhum. Né? Se você vê aquilo, parece que
o ambiente não te abraça. Agora, Sim, se você coloca não te uma acolhe. planta ali no canto, já mudou tudo. Né? Completamente. Você quebra esse canto, você já tem uma noção, perde a noção de limitação do espaço. Perfeito. E aí, apesar de ter uma planta ali, ou seja, você perder espaço físico, você ganha espaço sensorial, entendeu? Parece que o local é maior. Então, você tem que ter essa percepção, né, de estética e de sensoriamento, né, do espaço para você poder saber trabalhar com isso. Né? Legal. Não é uma coisa tão simples assim, sabe? Só colocar plantinha e boa, né? Não. Mas às vezes é muito, muito além disso. Na minha opinião. E os seus alunos que estão vindo, assim, que você continua formando, eles vêm... são mais pessoas mais novas ou pessoas mais experientes que estão vindo de outra área? Como que você está... Qual é o mix de pessoas que está vindo para esse meio? Eu vejo muito, né? Vários perfis, assim. Vários, tá bom. Persona, que a gente fala no marketing, né? Tem um pessoal que é recém-formado, por exemplo, né, na arquitetura. Tá. Temos muito arquitetos e muito recém-formados em arquitetura, tá? Temos agrônomos também, né? Que é aquela pessoa que gosta de paisagismo. E como eu achava que entrando na arquitetura, eu ia responder todas as minhas dúvidas de paisagismo. Mas não foi isso, né? Na arquitetura a gente tem mais macro-paisagismo, uma escala um pouco maior. E não aprendemos a fazer o jardim de uma casa, né? Então, a gente... É mais a volumetria, né, que vocês têm. Exatamente, volumetria. A gente começa no paisagismo 1, né? A gente tem lá na FAO, a gente tem três paisagismos, né, obrigatórios. O primeiro, a gente começa planejando já um condomínio, entendeu? Né? Um conjunto de casas, tem uma área verde, ou seja... Mas você não projeta as espécies lá, por exemplo. A gente não aprende sobre espécies vegetais, nada. Aí, no segundo semestre, a gente começa já no planejamento de um bairro e depois vai para o planejamento de uma cidade, entendeu? Tá. Então, é sempre um macropaisagismo. Você não chega a projetar uma casa, por exemplo, né? Aí eles falam o seguinte, eles se defendem falando assim, quem projeta uma cidade, projeta uma casa, né? Mas não é bem assim, né? As escalas são diferentes. Então, e isso a gente vê. Então, esses profissionais, a gente tem muito profissional arquiteto. Tem pessoas também, tem muitas, assim, pessoas, principalmente mulheres, que optam por cuidar dos filhos, né? Aí, quando o filho chega numa idade aí de 12, 13 anos, já fica mais independente, e aí ela já perde um pouco dessa atribuição. Certo. Ela quer fazer alguma coisa, né? E aí ela vem buscando realmente uma profissão que ela goste, né? Porque ela está numa situação assim que ela não precisa trabalhar porque precisa trabalhar realmente. Sim. Ela vai querer trabalhar porque ela deseja fazer alguma coisa, exatamente. Sim. Legal. Então tem esse perfil, né? Que está numa faixa de uns 40 anos, 40 e poucos anos. Tá. Né? E tem também pessoas que estão querendo mudar de carreira, né? Eu vejo muito pessoal de TI, que é informática, né? O pessoal... muita pressão, muita coisa, sabe? Eles ficam bem estressados e foram para essa área porque achavam que o mercado era bom, entendeu? Porque quem faz TI, teoricamente, vai falar, nunca vai faltar serviço, né? Realmente, tem bastante serviço, mas serviços que, às vezes, têm uma pressão muito grande, né? Aí eles vão e tentam ver o que realmente eles gostavam, né? E que dá prazer, e eles veem que paisagismo pode ser uma boa. Aí eles veem. Mas realmente é difícil, né? Não é tão simples. Agora, uma questão que estava até pensando outro dia a respeito disso. A gente está agora com essa grande influência da inteligência artificial. Sim. Grande, que assim, que ela está... E cada dia mais você tem mais notícias de que ela vai influenciar o mundo, de que ela vai mudar, que ela vai mudar as profissões, que ela vai mexer nas carreiras. Inclusive, meu irmão, ele trabalha num banco, ele mora no Texas já, desde 2018. E eu estava conversando com ele outro dia, ele falou assim, Patrícia, daqui, uns 4 anos, não vou ter emprego, minha irmã. Tô ferrado. Eu falei, não, você vai ter que aprender uma forma de dominar o ChatGPT para você. Mas eu fico pensando, o nosso lado, acho que do paisagismo, do jardim, eu acho que a gente não corre tanto esse risco assim. Não, eu vejo... Acho que a gente está mais seguro. Eu vejo a inteligência artificial não como um concorrente do paisagista. Um aliado. Um aliado, um auxiliar. Tá bom. Eu acho que... Eu uso o ChatGPT, não uso muito, né? Mas assim, você pegar e perguntar para ele, se você tiver as perguntas certas, ele responde certo, entendeu? Né? Sim. Isso é importante, entendeu? Você tem as perguntas certas. Para você ter perguntas certas, você tem que ter um conhecimento básico, né? Sim. Então, se você perguntar, olha, eu estou com um local assim que eu estou precisando de uma planta de meia sombra, que tem a flor tal, ele vai te responder, muitas vezes, né? Então, ele ajuda muito nesse sentido. Mas agora, criar espaços com sensações, eu acho que isso
não posso falar a palavra nunca, né? Mas Sim, acho que dificilmente dificilmente. uma inteligência artificial vai substituir um Burle Marx, um Sim. Benedito Abud. Não, e nem isso. Eu acho que essa conexão também, que foi exatamente uma das primeiras coisas que você falou aqui, que é essa conexão que você gera com o cliente, que o cliente se sente, né? Você toca no subconsciente dele, para ele entender o que você vai fazer. O ChatGPT não vai tocar nesse emocional, né? Não consegue. Então, acho que essa parte dessa conexão pessoal, que é importantíssima, a gente vai continuar tendo, e você vai ter que continuar contratando pessoas. Sim, sem Eu acho que é difícil uma pessoa por si só que não tenha conhecimento, chega e fala assim, eu tenho a minha casa, eu quero construir o meu jardim dessa forma. Ela pôr uma foto lá e ela desenhar. Eu não acho que vai ser... Que é uma coisa segura, assim. Não vejo ele ainda inteligente o suficiente para criar esse ambiente. Né? Pode chegar num nível muito bom, né? Sim. Mas acho que não supera, né? Não substitui. Essa questão humana mesmo. Não, e a própria questão da implantação. Sem dúvida. Né? A não ser que tenha muitos robôs, né? É impossível. E é uma questão muito difícil, porque a mão de obra para fazer o jardim é uma mão de obra complicada, porque é um trabalho que requer realmente o esforço físico, a pessoa fica o dia inteiro lá embaixo do sol. Sim, então, sem dúvida. você tem essa demanda pessoal, essa necessidade da pessoa ter essa resistência, né? E você achar pessoas hoje já é difícil, então não tem como Eu a inteligência dominar essa área, né? Sem dúvida. Eu vejo como o maior problema do paisagismo, do paisagista começar na profissão, é exatamente essa questão da mão de obra. Hoje em dia está muito difícil. Muito difícil, obra, né? Muito. Quando eu fiz administração, eu pensei, né, em fazer um trabalho de conclusão de curso, né, uma questão assim de criar uma associação de jardineiros, sabe, alguma coisa assim que você imagina um sonho, né? O meu sonho era assim: eu como paisagista estou precisando de jardineiro para amanhã. Eu ligo na associação lá e falo: olha, estou precisando de 5 jardineiros para amanhã. Os caras mandam 5 jardineiros bons, bem treinados, qualificados, né? Poxa vida, eu pago. Achei sensacional. Por que você não cria isso? Ele quase não faz nada. Não. O Sidney Agora, depois que eu vou fazer da PF, eu tô Adorei! com esse negócio, né? É sensacional, Acho que Sidney, essa ideia. né? Muito assim, legal. Eu tô falando em off, né? Falando em off, ó. Não podemos divulgar muito, sabe? Mas assim, eu tô falando com o pessoal do Harry, da Plantaro, né? Tá. Com a Vanessa, que é a esposa dele. Sim. Eles adoraram a ideia também, né? Eu tô agora também conversando com o vereador lá de Jundiaí, que eu tô lá agora, né? Tá. Pra gente tentar, de repente, fazer um curso. Sim. Para que essas pessoas, né, que não tenham muito recurso, né, ganhem uma profissão boa, sabe? Sim, sim. Eu dei curso já. Pode voltar. Eu dei um curso já, né, na prefeitura, tá? Ligado à prefeitura, na verdade, umas ONGs, né? Que pegava pessoas em situação vulnerável, né? E dava curso, sabe? E aí eles resolveram dar um curso de jardinagem, né? Jardineiro. Aí eu fui lá dar curso, voluntário, tudo, não ganhei nada, né? Mas você ia lá, você percebia que tinha 40 pessoas. Das 40 pessoas, 39 iam lá para ganhar um vale transporte, ganhar um almoço, sabe? E ninguém estava interessado em nada. É verdade. Né? Eu falei, estou perdendo tempo aqui. É verdade. Né? Mas uma pessoa que estava lá no curso demonstrou muito interesse, né? E aí eu conversava com ele e tal, e aí eu não tive mais contato com ele, né? Mas depois de 20 anos eu encontrei ele no SEASA. Né? Encontrei com ele me reconheceu, eu não reconheci, né? Ele falou: professor, tudo bem? Aí ele falou assim: poxa vida, aquele curso mudou minha vida, ele falou, né? Que eu não tinha condições nenhuma, eu comecei a trabalhar como jardineiro. Hoje eu tenho uma empresa com 20 funcionários. Olha só. E consigo dar dignidade para minha filha. Olha o quanto que você impactou, então, né? Uma que coisa coisa assim, sabe? Então, eu acho maluca. que se a gente conseguir, né, dar um curso desse, sabe, para pessoas que realmente precisam. Sim. E não pagar R$100 como pagam às vezes para um jardineiro. Sim, né? sim. Mas pagar um salário digno, né? E a gente paga R$100 porque às vezes o cara fala que é jardineiro e não entende nada, né? Sim. Não sabe fazer a coisa. Agora, para os jardineiros que eu uso, por exemplo, a gente paga 350 por dia, né? Tá. Que é um salário que eu considero bom. Tá. Assim, né? E fora o chefe da jardinagem mesmo, que a gente paga até mais. Mas para os auxiliares que entendem bem, a gente paga R$350 por dia, né? Perfeito. E isso dá uma certa
segurança para a pessoa. Né? Lógico. Não, e é um estímulo, né? Porque ela vê o reconhecimento do trabalho dela, o valor que ela tem, né? Todo o esforço também, né? Lógico. A gente fala que o salário, né, não é uma coisa assim motivadora, ela é temporária só, né? Perfeito. Mas ela te mantém, né, assim, com vontade de trabalhar, entendeu? Para você acordar no dia seguinte lá e trabalhar de novo, fazer de novo. E ele se sente bem, né, trabalhando, porque ele sabe que aquilo vai dar um futuro para ele. Sensacional, Sidney. Olha, eu acho que essa ideia sua é necessária. Todo mundo vai apoiar, com certeza. Não, eu quero mesmo, sabe? Porque depois de uma certa idade também, né, já estou com mais de 50, a gente começa a pensar mais nessas coisas mais de querer ajudar as pessoas, né? Sim. Uma coisa mais filantrópica, assim, sabe? Lógico. De ajudar os outros, né? Não, e se você, né, com todo esse conhecimento, todo esse potencial, você, né, esse movimento que você ajuda uma pessoa, você consegue ajudar 20, né, indiretamente, então acho que é isso que estimula, precisa, né? É essa a grande motivação. Exatamente. A gente sempre fala, né, se ajudou um, né, já valeu a pena, entendeu? Sim. Né? Mesmo que 39 não deu resultado nenhum, mas se um valeu a pena, já vale a pena, né? Se um deu certo. Maravilha. Né? Bom, conta um pouquinho para a gente agora, para a gente ir para os nossos caminhos finais aqui, infelizmente. Para aquelas pessoas que estão ouvindo, que não só agora, não os consultores, mas as pessoas que estão ouvindo, que têm interesse na área, né, que estão pensando em mudar de carreira ou que já são novos e querem ir direto para o paisagismo, como que eles fazem, quais são os cursos que vocês dão, um pouquinho do que você tem lá para as pessoas poderem chegar até vocês. Tá, eu abri o IBRAP, né, com o propósito sempre de capacitar os paisagistas, sabe? Porque se você tiver bons profissionais no mercado, isso cria um valor para aquela profissão, né? Então, sempre busquei, e isso que você está buscando também, né, de valorizar os paisagistas, né? Isso é uma coisa muito nobre, tá? Então, eu acho assim que, independente de fazer o nosso curso ou não, né, eu acho que a pessoa que quer ser paisagista, ele tem que ir atrás de conhecimento. Tá? Perfeito. Não adianta você querer, eu acho que eu vou pegar na internet, na inteligência artificial e conseguir fazer um projeto. Não consegue. Não. Tá? Ele tem que ter muito conhecimento. Né? E o Francis Bacon, que é um filósofo, ele sempre falava, né? Conhecimento é poder. Tá? Se você tiver conhecimento, você chega onde você quer chegar. Né? Então, a Budi, por exemplo, que é um grande paisagista, Alex Hanazaki, eles estudaram muito, né? Eles têm muito conhecimento para chegar onde estão. Né? Perfeito. Então, eu acho que conhecimento é básico. Tem que estudar realmente e nunca parar de estudar. Né? O Burle Marx também tinha uma frase muito importante. Né? Ele falava assim, que ele usava o princípio do São Francisco. Né? 2 palavras que ele usava. Ele falava assim, que você tem que ter amor, né? Para te impulsionar, para você ter vontade de fazer as coisas, etc. Né? Tá. Ele falava que você tem que ter humildade para reconhecer os erros e corrigir os erros, sabe? Perfeito. Então, essas coisas assim, você tem que ir atrás de conhecimento para poder reconhecer os erros, né? Exatamente. E realmente melhorar, né? E tem que ter muito amor para a coisa. Não adianta você, eu vou no paisagismo porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro, sabe? Eu vou ter status. Ninguém vai para paisagismo por conta disso. Primeiro então, vem a paixão, com certeza. Sem dúvida, né? Tem uma frase também de Burle Marx que ele disse que eu pego ela, eu acho que vou até colocar em todos os posts que eu fizer no Instagram, eu vou colocar essa frase porque para mim ela é maravilhosa. Que vale muito mais para o paisagista, né? Ele tem que, junto com todo o estudo dele, ele tem que ir a campo, analisar, ele tem que conhecer as plantas do que simplesmente olhar né, e ver um livro. Ele tem que ir, ele tem que pesquisar, ele tem que estudar, ele tem que ver como que aquela planta né? O potencial dela, ele tem que ver o valor dela, enfim. Que está presente, né, pessoalmente com as plantas, né, faz toda a diferença, tanto para a parte criativa quanto para a parte de execução, né, para você poder fazer as combinações, harmonizações e as criações que você precisa. O Burle Marx ele sempre falava, né, que ele buscava sempre pelo novo, né? E quando ele fazia muitas buscas nas matas, etc, muita expedição, expedições, etc. Ele, para quê? Para ter mais plantas, para usar no paisagismo, né? Isso acabava dando muito mais possibilidades de composição, né? Então ele realmente tirava ele da mesmice, né? Sim, do igual, por isso que ele foi muito diferente, né, de todo mundo. Sem dúvida. Então essa posição, ele tinha lá o sítio, né? Tem hoje o sítio, lógico, né? E lá ele cultivava as plantas. Eu também faço isso, né? Só que de um jeito mais moderno. A gente vai no Ceaflor, a gente vai nos produtores para ver o que tem de novidade, né? Perfeito. Pra você poder colocar coisas diferentes. E quando você acha coisas diferentes, eu fui no Ceaflor esses dias, eu comprei vários vasos lá de plantas que eu
nunca tinha usado no jardim. Perfeito. Aí estou usando em casa lá. Você Estou foi cultivando em experimentar. casa para experimentar, né? Lógico. E aí eu vi que 3, por exemplo, que eu usei lá, mesmo cuidando de forma adequada, como estão no jardim... São mais delicadas. São delicadas e morreram, entendeu? Exatamente. Mesmo com cuidado, a gente cuidando. Imagina você colocar isso na casa do cliente. Não né? dá. Então você tem, né? Você tem esse laboratório, né? Exato, porque tem que ter, né? Uhum. Porque aquelas plantas do Ceaflor, às vezes, vêm de estufas, que todas as condições são controladas para ter aquela planta bonita. Exatamente. Até a venda, né? É. Depois cada um se vira. A gente fala que é aquela de cativeiro, quando você põe na natureza, ela não vai responder da mesma forma, né? Não tem como. Difícil, Entendi, né? perfeito. Então você tem que ter essas experiências, às vezes, para você poder depois fazer sem errar, né? Perfeito. Agora vamos falar com o Sidney, que é o arquiteto paisagista. Para as pessoas que querem te contatar para poder fazer um projeto, para poder tirar as mais dúvidas, uma consultoria, assessoria, enfim, como que as pessoas conseguem te encontrar? Pode ir no Instagram. Eu particularmente não gosto muito de rede social, tá? Tá bom. Sempre Você na não é polícia muito ativo. na polícia ali eu era proibido, basicamente, eu já aparecer, né? Então eu nunca fui muito de rede social. Eu acho que a gente perde muito tempo também, né? Com rede social, sabe? Perde. Aquele algoritmo que eles têm lá te segura ali no celular por 1 hora. Se bobear, Isso né? mesmo. Começa a te mostrar um monte de coisa interessante, você começa a ver. Então, não gosto muito de rede Quando social. você vê, já foi o tempo. Quando já vê. Já foi. Então, quem quiser contactar a gente, né, entra em contato pelo Instagram, né? No Instagram tem do IBRAP, né? Tá. O meu Instagram lá, eu não abro ele faz muito tempo. Então, contata o Instagram do IBRAP, né? Que é o Instituto Brasileiro de Paisagismo. Tá. Fala com o pessoal, né? Eles me passam as informações, tudo. A gente faz uma visita, sem compromisso, né? Perfeito. E visita é sempre assim, né? Se for perto ou na mesma cidade, a gente não cobra, né? Isso é praxe no mercado também, né? A gente ensina isso para os alunos também. Sim. Quando é longe, a gente cobra de acordo com a quilometragem, deslocamento, pedágios, etc. Né? Tá bom. Tá, então é isso, assim, é simples. O escritório fica junto ali com a escola? Isso, a gente tem escritório... Você mora em São Paulo? Eu estou morando agora em Jundiaí. Tá bom. O escritório do IBRAP fica na Consolação. Tá. Né? Eu estou morando em Jundiaí agora, né? Por conta aí minha mãe já tem uma certa idade, fez 89 anos. Tá bom. Eu resolvi morar do lado da casa dela para Legal, para dar esse apoio. Né? Então aí eu montei agora o escritório lá em Jundiaí também, né? Tá. Montando estúdio, tudo, para a gente poder fazer projetos lá. Legal. E você tem o site também do IBRAP? Tem o site também. Que é www... ibrapepaisagismo.com.br. Tá. Aí IBRAP, aí tem 2 P's, ibrapepaisagismo.com.br. Tá bom? Então tem o site, tem o Instagram. YouTube, você tem alguma coisa no YouTube, não? YouTube a gente tem muito pouca coisa lá, viu? Mas... Vocês, assim, algum vídeo assim, quando vocês dão algum curso, vocês jogam algum link para as pessoas terem algum material gratuito ou não? Geralmente eu coloco isso dentro da apresentação, né? E eles clicam ali e abrem o link direto, né? Mas não temos nada muito movimentado. Não temos nada no YouTube assim. Tá bom, beleza. Então, maravilha. Então, gente, agora para finalizar, como sempre, a nossa tradição aqui no nosso episódio, no nosso 10º episódio. Sidney, todos os convidados que vêm até aqui, a gente dá um jungle pet. Uau. Um jungle pet é uma das plantas aqui que tem no nosso estúdio para você levar para sua casa. Então, aqui a gente tem essas aqui embaixo, tem essas duas. Qual que você se encantou mais? Qual que você gostou mais para você poder... ser presenteado. Né? Nossa, legal. Eu gostei bastante dessa. Essa orquídea linda. Orquídea linda. Então, pode pegá-la. Diferente. Esse é o novo pet. Obrigado, As pessoas falam hoje, né, que os pets são os novos filhos. Exatamente. Né? E as plantas são os novos pets, né? Exatamente. Mas agora tem o bebê reborn também, né? Vai complicar um pouco mais a relação, né? É o reborn plant. Mas é de plástico? Não, né? Tô brincando. Mas não precisa levar planta ela. reborn. Não precisa levar ela no hospital, pode levar. Tá. Como você é agrônomo, você mesmo pode tratar ela. Eu vou cuidar, tranquilo, pode deixar. Vai cuidar com muito carinho. Que loucura. Vou colocar lá no cenário das minhas aulas, falar que foi um presente seu. Muito que obrigado, legal. Patrícia. Muito legal. Maravilha. Obrigado. Viu? Olha, agradeço demais o seu tempo, Sidney. Imagina, você está aqui Cris. com a gente, é um grandíssimo presente para mim. Imagina, viu? Cris. A gente sabe, mais uma vez, voltando, que tempo realmente é um dos nossos maiores tesouros. E ter uma pessoa aqui, um professor,
uma pessoa inspiradora, assim como o Sidney Irá tá com a gente, foi para mim assim, uma grande alegria. Estou desde manhã, né, emocionada, me preparando para esse dia aqui especial. Espero que vocês tenham gostado. Foi gravada aqui essa conversa de coração para vocês. Se você ainda não segue, por favor, siga as nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, Casa Viva Podcast, o YouTube, Casa Viva Podcast, e o Spotify também, Casa Viva Podcast. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser, para o 11º episódio. Fica com Deus. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado.